Felipe, seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Exatas. Ficamos muito felizes com a sua presença. Gostaria que você pudesse, por favor, contar um pouco da sua história, da sua carreira e o que é, afinal, a indústria 4.0, tão discutida nas redes sociais e nos contextos de eventos e congressos ultimamente. Opa, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, a vocês também, né? Antes de mais nada, queria parabenizar vocês pela a iniciativa de desenvolver esse podcast que dissemina informação importantíssima, né? Que vem aí tratando de uma área muito importante para a sociedade, para um problema que a sociedade está enfrentando hoje no momento, que é essa questão da pandemia, né? Parabéns você aí, a você, Renata, e a Vitor também, tá? Bom, para não me alongar muito, né, eu sou Felipe Souza, tenho 25 anos, sou natural de Maceió, né, nascido e criado aqui, resido ainda em Maceió. Sou engenheiro mecânico por formação, mas tenho especialização em engenharia sanitária e ambiental, tá? E tenho mais de 7 anos de experiência profissional na área de manutenção. Apesar de ser jovem, né, eu sempre trabalhei nesse ramo, né, tanto como responsável por gerir equipamentos, né, por gestão de ativos e performance também, como agora sou também, né, empresário nesse ramo, né, sendo um gerente regional da CIL, gestão e performance de ativos, né, uma multinacional em prestação de serviço na área, né, de aplicação de lubrificação e manutenção preditiva, que é um advento que vem aí se crescendo, né, se ampliando, digamos assim, os horizontes da indústria brasileira e da América Latina muito mais fortemente do que no restante do nosso planeta, né, e também aproveitando toda essa tocada, né, dessa boa nova que é a Revolução Industrial, que estão intitulando de 4.0, né, que nada mais é, né, para os leigos e para quem talvez não saiba, do que a inserção da conectividade de equipamentos digitais dentro da indústria. Isso se relacionando a controle, a automação, a interação entre homem e máquina. Então, a partir da inclusão do BI, né, do Big Data, da internet das coisas relacionada aos equipamentos industriais, né, as máquinas de processamento e manufatura, isso também fazendo sempre uma ponte ao contato homem-máquina, que hoje está sendo muito menos presente, né? Você consegue, através dos adventos da indústria 4.0, que não é uma novidade tão recente assim, né? Ela vem numa crescente de meados da década de 90 para cá, mas tendo aí seu boom nessa guinada, nessa virada de década, né, aí de 2020, vamos considerar assim, como sendo um ano bem divisor de águas, né, para a difusão de toda essa informação e todas as políticas e práticas envolvidas dentro dessa revolução, que abrange, né, tanto as indústrias de grande porte, né, que é necessário você ter esse tipo de sistemática interna para que você consiga aí sim ter melhoras, né, do empreendimento, né, da companhia, né, de resultados financeiros, quanto também para facilitar a vida de quem é pequeno e tem uma gestão, digamos assim, primarizada, né, que você tem uma indústria de pequeno porte que necessita realmente desse trabalho de controle e gestão mais uniformizado, né, mais sistemático, para que aí o diretor, o gestor que seja, né, consiga administrar todas as áreas que permeiam, né, a empresa, essa sendo assim uma indústria, tá? E engraçado que tem adventos da indústria 4.0 que não só se restringem à indústria de fato, né? A empresa que se concebe como sendo uma indústria, né, uma manufatura, por assim dizer, né? Também está muito relacionada aos trabalhos sistemáticos que existem, né, no comércio, né, e outros ramos aí da economia desse nosso Brasilzão aí de meu Deus. Felipe, qual é a importância do planejamento da manutenção no período de pandemia? Não, se faz nesse momento de dificuldade, Vitor, onde todo o mercado se mobiliza em
avançar, digamos assim, continuar, né, progredindo, para que aí não sofra tanto o que a gente chama de crise que está atrelada a essa questão da pandemia, né? Se faz muito interessante você ter um planejamento de manutenção assertivo, porque o planejamento ele está diretamente ligado à saúde da tua empresa. Se você não consegue planejar bem as tuas paradas de manutenção e aí você ter ganhos em disponibilidade e confiabilidade dos seus equipamentos, você fica à mercê do mercado e aí sempre encontrando situações indesejadas que venham a ocorrer durante a tua campanha, né, de trabalho, a tua campanha de operação, e aí essa campanha vai estar sempre a todo momento sendo interrompida e sofrendo variações de mercado que agora na pandemia se intensificam. Então a gente tem variação de dólar que mexe com o valor de mercado do teu produto, que mexe com o valor de mercado do teu insumo, né, se tornando ele mais caro ou mais barato dentro de até mesmo dias, não sendo tão período longo, né, como uma semana ou um mês, por exemplo. Né, e você precisa ter um planejamento muito assertivo para estar sempre prevendo situações de descontinuidade operacional, né, que a gente chama de falha, que vem acontecendo nos teus equipamentos e que interrompa, logicamente, a tua programação de fabricação, de produção, do que é que seja esse realmente o teu produto final. Qual o tipo de manutenção mais indicado para esse período? Então, Renata, nesse período, que tem empresa, que tem indústria, digamos assim, né, que está sofrendo, está tendo um déficit devido à instabilidade do mercado, devido a esses vários fatores que vêm junto da pandemia, vamos dizer assim, tanto para quem está sofrendo e quanto para quem está ganhando. Né? Houve empresas que também tiveram um crescimento aí absurdo, expressivo, de 30%, 40%, 50% em faturamento e em produção, para que ele acompanhasse, né, essa demanda de mercado que surgiu repentinamente, né, de repente, para suprir dentro da pandemia. Então, para ambos os casos, você tem que prever a condição de falha do teu equipamento para que não aconteça realmente uma situação de interrupção de produção. Então, eu julgo muito interessante, né, até mesmo a empresa que não tivesse essa política já implantada, né, para que aí fizesse um planejamento assertivo e trabalhasse em cima de uma manutenção preditiva, né, que você faça o acompanhamento máximo, né, e a previsão máxima de falhas, para que a partir desse acompanhamento você consiga se antecipar e fazer as intervenções que sejam necessárias nos seus equipamentos antes que eles venham a interromper o processo produtivo. Então, tanto para quem está ruim na foto, vamos dizer assim, dentro da pandemia, quanto para quem está bem na foto, a manutenção preditiva, na minha opinião, no meu conceito, tem seu lugar ao sol, né? Tem realmente a sua grande assertividade e o ganho financeiro que você vai ter, logicamente, como um gestor de manutenção dentro desse período, passando por toda essa dificuldade ou não, né, que está se passando dentro da pandemia. Felipe, como pequenas indústrias podem se adaptar a essa nova realidade? Pergunta muito interessante, tá, Vitor? Porque os precursores da indústria 4.0, desse advento moderno, se eu listar aqui para vocês, vocês vão ver que são as maiores indústrias, as maiores até organizações do planeta. Né? Então, para esse pessoal que tem muito recurso, muito capital, muito ferramenta, que possa estar utilizando e muita tecnologia embarcada na gestão, no controle, na automatização dos processos, até nos seus serviços internos e externos, fica fácil. Porém, para o pequeno, logo quando começou essa prática, nessa revolução, digamos assim, lá em meados da década de 90, era difícil, era escasso, porque eram tecnologias caras, tecnologias de difícil acesso, e que até mesmo se você quisesse estar adquirindo isso, não era qualquer pessoa, qualquer indústria, qualquer empresa que está adquirindo tecnologia para estar implantando os seus processos internos. E também você tem que ter um conhecimento de causa muito grande, né, para você também estar implantando da maneira correta. Né, já hoje, né, eu sou um dos responsáveis por isso, porque eu trabalho numa empresa de prestação de serviço para a indústria, né, a CIO. Ela é uma prestadora de serviços a grandes e pequenas e médias indústrias, né, onde aí a gente leva todo o nosso know-how com tecnologia embarcada nas nossas ferramentas, adventos e serviços e soluções voltados para a indústria 4.0. Tá?
Então, hoje, o pequeno, mesmo que ele não consiga comprar um equipamento, consiga comprar um software, ou consiga fazer um investimento de grande porte para ter ainda o resultado a partir disso, ele consegue estar contratando uma empresa, uma terceira, né, que vai vender essa solução para ele no valor de custo ótimo para ele, para o orçamento que ele tem, digamos assim, né, e o quanto que ele pode ganhar de resultado com isso. Então, hoje em dia, isso está muito mais fácil, né, para uma pequena, média empresa, né, pequena e média indústria, esteja comprando essas soluções tecnológicas de uma maneira muito mais diplomática, vamos dizer assim, né, e democrática também. E agora eu fiquei curiosa. Quanto custa implantar a indústria 4.0? Pergunta difícil, hein, Renata? Pergunta difícil, porque o advento da indústria 4.0, né, as soluções que foram criadas a partir dessa revolução, que visa conectividade, né, as informações estão atreladas, estão conectadas, o parâmetro de produção de um equipamento, de uma linha, de uma indústria, está conectada com o parâmetro de manutenção, que está conectada com o parâmetro financeiro daquela empresa como um todo, que está conectada com os recursos humanos, o departamento pessoal das pessoas, da mão de obra que foi envolvida naquele processo. Então, visa a conectividade. Então, você tem uma grande indústria que investiu milhões, por exemplo, em ferramenta, em software, que possa estar fazendo todo esse trabalho de conectividade, né, de aplicação de tecnologia nos processos, como você pode ter uma pequena indústria que tem cerca de 10 funcionários, mas ela tem todos os processos mapeados, todos os processos conectados, tudo isso em nuvem, gerido por um software que faz comunicação em HM com os equipamentos, por exemplo. Então, não deixa de ser indústria 4.0, né? Porém, a tecnologia embarcada, né, hoje muito mais democratizada do que logo no início, né, dessa revolução, né, você tem aí um custo, vamos dizer assim, é uma incógnita, né? Porque depende do quanto que você quer realmente ter de resultado e o quanto que você precisa investir para ter controle do seu processo. Né? O seu Zé lá da esquina, que tem uma fábrica de produtos de limpeza, por exemplo, de saneantes, ele tem um sisteminha que ele roda em nuvem, que ele consegue gerir todo o processo produtivo dele, fazer uma programação de produção, ele roda toda a sistemática de manutenção, ele contrata um terceiro para fazer um trabalho de manutenção mais assertivo para ele, né, aplicando técnicas e ferramentas modernas, né, com tecnologia embarcada, para que ele tenha o máximo de informação acerca da fábrica dele na mão, e ele consegue controlar tanto os 10 funcionários quanto a fábrica toda na China. O cara pode estar lá na China, do outro lado do país, através da internet, e ele consegue fazer todo o controle disso. Né? Isso aí, para quem é digamos assim, não um apaixonado, né, por indústria, por gestão, como assim eu sou, mas até para um leigo isso aí há anos atrás soaria muito estranho, soaria meio que algo muito visionário, né, muito à frente do tempo, e hoje a gente consegue fazer isso, né, no valor que o brasileiro, o empresário brasileiro consegue investir, tá? Muito bom, Felipe. Felipe, qual a previsão de crescimento de mercado para as empresas que já se inseriram nesse mundo que é considerado atual, mas que até pouco tempo atrás era visto como futuro? Interessante, Vitor. É bom a gente fazer um comparativo pelo seguinte ponto. A empresa que já tem um pouco já se revolucionou, né, já se modernizou para as práticas criadas dentro da indústria 4.0, digamos que ela tenha um crescimento sempre exponencial, ela vai estar sempre dentro das práticas de mercado e ela vai estar se antecipando sempre a problemas e situações que até o cara que está vivendo no século passado, na década passada, ou que está atrasado quanto às novas tecnologias, ele vai sofrer. Por exemplo, quem já vinha se envolvendo, né, investindo, praticando todas essas sistemáticas envolvidas com a indústria 4.0 antes da pandemia, talvez, isso excluindo questões mercadológicas, tá?
mas talvez ele tenha sofrido menos, com certeza ele sofreu menos, né, do cara que está atrasado, que está lá usando papel e caneta para fazer os controles dele, né, e que está gerindo os equipamentos como ele cuida de gado há 100 anos atrás. Né? Então, tem uma certa discrepância, né, digamos assim, quanto a crescimento. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, e isso é claro e evidente. Quem está moderno, quem está buscando se modernizar, implantar novas tecnologias nos seus processos gerenciais dentro da tua indústria, com certeza esse cara não está mais à frente do mercado. Ele está no mesmo nível, né, que o mercado está tocando. E o mercado pode ter certeza que ele é muito seletivo. Né? Então, quem não se moderniza, quem não se aperfeiçoa ao longo do tempo e diante das novas práticas que vão surgindo, vai ficando para trás e aí ele não consegue reduzir custo. Ele aí termina, como ele não consegue reduzir custo, ele tem que contratar mais pessoas, ele não consegue gerir toda a mão de obra envolvida nos processos, ele não consegue gerir insumos, não consegue gerir os ativos, a manutenção, os equipamentos como um todo, e tudo isso reflete, né, no preço do produto, né, no teu valor de mercado. E aí é onde o mercado é muito seletivo. Né? Quem está fora de uma oferta que o mercado considera interessante, realmente, hoje, mais rápido do que nunca, né, tá havendo essa seleção, né, e tanto para novas empresas que se ingressam no mercado e têm uma acessão absurda, né, quanto as que eram antigas, empresas de renome e que não se modernizaram e ficaram de fora. Né, e vem a sucumbir, a falir, né, realmente a ter uma situação de findar, né, todo um legado de uma empresa por conta que ela não se modernizou ao longo do tempo. Então, o crescimento para quem está dentro das práticas, para quem está inserido nesse processo, é muito maior se a gente comparar com os que não estão, tá? Ótimo. Você também citou a questão da concorrência, né? Que a concorrência está acirrada e, enfim. Eu gostaria que agora, para fechar, você pudesse também explicar e deixar uma mensagem importante para os novos engenheiros que estão saindo da faculdade, que queiram entrar nessa área de indústria 4.0. Qual seria o caminho para se destacar? Qual seria o caminho para entrar nessa área? Se você puder, inclusive já deixando o agradecimento por ter aceito o convite para gravar esse podcast. Então, Renata, não é que a pessoa que está hoje se formando em engenharia mecânica, engenharia de produção, civil, né, qualquer que seja o curso, mas que queira atuar nessa área, que queira trabalhar e colaborar nesse mercado que é muito dinâmico, tá? Todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem um lançamento, todo dia alguém saiu com a notícia de que conseguiu avançar em determinada tecnologia. Então, esse mercado de indústria, vamos dizer assim, né, e agora ainda mais com essa guinada da Revolução 4.0, né, é muito dinâmico. Então, não é que a pessoa tenha que se especializar em determinar, né, no conhecimento geral de causa, né, mas para poder estar dentro do mercado, você tem que ser, no mínimo, conhecedor. Então, assim, a mensagem que eu deixo aí para quem quer realmente estar dentro desse mercado, busque conhecer, busque estudar. Né? Hoje a gente tem aí a internet que facilita pra caramba a nossa busca por conhecimento, né? A gente conseguir, nós como eternos estudantes, vamos dizer assim, né, tá conseguindo absorver informações que antigamente seria complicado, você teria que ter um livro, comprar ou adquirir alguma situação que esteja transmitindo essa informação. Hoje a gente tem uma forma muito mais democrática de estar se aperfeiçoando, né, a partir das práticas de mercado. Então, essa mensagem que eu quero deixar, né, para que você seja, no mínimo, conhecedor, especialista é bom, seria excelente, mas para que você seja, no mínimo, conhecedor, porque o mercado de trabalho também segue esse mesmo rumo, essa mesma caminhada, né, de avanços quanto a essas práticas. Então, se você não for conhecedor de determinada técnica, ou se você não tem noção do que é determinado software ou determinado sistema, ou determinada tecnologia, o mercado vai ser também seletivo com você, porque é necessário ter pessoas capacitadas, né, e instruídas a trabalhar com essa forma nova de gestão, de controle e de automatização do processo. Né? Então, procure conhecer, procure estudar, tem cursos online,
os geradores de tecnologia, né, as indústrias, né, as empresas que são desenvolvedoras dessas tecnologias, elas também têm cursos, né, não vou citar nomes aqui, mas você consegue, através da internet também, estar se cadastrando. Né? Agora, na pandemia, houve essa mudança, né? Esse novo normal de não ser mais nada presencial, ser tudo online. Isso tem ajudado bastante a disseminar essa informação. Né? E é bom que a gente tome proveito disso também, lógico, se beneficiar do que é bom, né? E aproveitar isso para nos alavancar, né? Alavancar essa nossa carreira profissional a partir dessas novas práticas também. Tá? Então, deixo aí essa mensagem final. Estou muito feliz de estar aqui participando. Muito satisfeito também, porque é um jogo muito interessante, essa forma de disseminar informação, né, desenvolver senso crítico nas pessoas, na sociedade, né, a partir de um assunto que é muito importante para o desenvolvimento da própria sociedade como um todo, digamos assim. Né? Então, meu muito obrigado pelo convite, né, e fiquem todos com Deus aí, um forte abraço. Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, @Papo de Exatas. Até mais!